comentar sobre o que foi dado. Eu vou falar um pouco do filme Matrix, e vou fazer uma releitura lacaniana contra o Zizek, porque eu acho que a leitura que ele fez, em sendo lacaniana, é uma leitura muito superficial, talvez por ser um filme. Ele diz que, ao ver o filme, uma coisa que chamou a atenção dele foi a cena das pílulas, que tem que escolher entre a azul e a vermelha, e que uma te deixaria completamente fora da realidade, deixaria você dormindo, e a pílula vermelha te permitiria conhecer a realidade como ela era. Ele disse que o que ele queria, na verdade, é uma terceira pílula. Ele interrompe o filme, no filme dele, e disse que a terceira pílula dele seria a seguinte: uma pílula que permitisse que você visse o que há de falso na realidade. Eu acho que essa é uma separação temerária, especialmente porque essa divisão, como a Tamires coloca aqui, que pertence ao passado, ela coloca, citando a frase toda, ambas as categorias, melhor dizendo, as categorias sendo realidade e ficção. A separação entre elas pertence ao passado, gênese ficcional da realidade, de um ponto de vista psicanalítico, não existe ficção, não existe realidade, existe apenas o desejo. Para não dizer que eu estou falando isso na minha cabeça, a citação do Lacan é bem clara. Ele diz que o estatuto da psicanálise não é ontíco, mas ético. Então isso já põe a epistemologia psicanalítica num outro local, que é não aquele estatuto de dizer aquilo que um ser humano é, mas sim aquilo de dizer como ele se comporta, ou quais são as melhores ações que ele pode tomar, ou qualquer outra expressão de ética que se tenha. Uma ética, nesse sentido, chama-se de ética do desejo. Para explicar o que é uma ética do desejo, eu acho importante dizer primeiro o que é o desejo e por que só existe desejo, não existe ficção e realidade. O desejo, segundo Lacan, pertence àquilo que ele chama de falta. Falta aqui não é ausência, não é vazio, não é nada disso. Falta é o seguinte: no encontro do que os psicanalistas gostam de chamar de cria humano, com a primeira satisfação, faz uma espécie de input no psiquismo, e nesse input você tem uma satisfação plena. Essa satisfação é retirada e todas as suas satisfações posteriores passam a ser uma tentativa de reconstituir essa satisfação inicial. O Heidegger, no Ser e Tempo, fala de ser para a morte, ele fala dos existenciais todos, fala de ser para a morte. Para Lacan, quando você morre, você chega a satisfação. A questão é, a sua morte não encerra a sua vida, então você fica no paradoxo. Você não pode ter a satisfação plena, nem pode ter a satisfação parcial. Com isso dito, no momento em que essa falta se instaura, você passa a precisar de alguma forma para agir na realidade para que consiga essa falta. Nisso entra a linguagem. Então, aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala, por da poesia, que ele fala, penetra absolutamente no reino das palavras, o que uma interpretação psicanalítica seria penetrar absolutamente no reino das palavras para que você possa se satisfazer. E quando ele segue, o Carlos Drummond segue falando, lá estão os poemas em forma de dicionário. Quer dizer, todas as coisas estão ali dispostas, de maneira que, ao analisá-las, ao lentamente ficar com cada uma delas, você consiga uma satisfação. Esse é um ponto. Como não resumi ver uma coisa sobre Matrix, o André colocou nessa vez por isso, o meu ponto nesse filme, o personagem principal ali não é Neo, que é o cara que é um acrônimo, ele tem significado novo em latim, ele é o acrônimo para The One, né, que é o escolhido, mas sim o Agent Smith. Ele representa a subjetivação de um ponto de vista psicanalítico. Por isso que eu acho que essa história do Zizek dizer que vai ter a terceira pílula, então o real, o deserto do real que o Morpheus mostra são os pontos principais. Eu acho incorreto, porque o Agent Smith ele passa por uma mudança no filme. Ele começa sendo uma entidade criada por máquinas que inicialmente ele é associado a essa máquina, ele tem um ponto na orelha que permite a movimentação dele, e depois, segundo ele mesmo, por contato com o Neo, ele pode finalmente se libertar. Nisso você vê, que entra na teoria dos significantes do Lacan, um pulo, primeiro uma mudança de metáfora a metonímia. Eu vou usar os termos, nesse caso tem alguma dúvida, alguém pergunta. De metáfora a metonímia, que é basicamente, inicialmente na metáfora você tem uma substituição de um significante por outro. E você tem um significante, o significado e a barrinha. O Lacan usa essa barrinha do Saussure para dizer que o significante desliza sobre o significado. Sempre desviando. Na mudança da metonímia você nunca tem um significado, você tem sempre tomada das partes pelo todo, e nessa tomada você vai sempre por significantes, mas nunca pelo significado. Assim sendo, o Agent Smith ele passa de um ser que pode passar para ser outro ser, então ele toma a posição da pessoa para colonizar esse ser e se tornar esse ser. Então, assim, o final do Matrix, ele tem o final é basicamente uma luta de um grande Agent Smith com o Neo. Se vocês virem, assim, em volta, são vários Agent Smiths que estão ali. Então, assim, ele colonizou todos. Ali existem vários significantes
sem nenhum significado específico. A tentativa de, como é que eu posso colocar, de significação máxima seria a conversão do Neil em um agent Smith. E o que acontece? Quando isso acontece, o Neil se mata e todos eles tudo colapsa. Isso, ainda numa leitura lacaniana, seria uma morte morte do que o Lacan chama de manque elétrico, falta a ser. O ser, ele, ao mesmo tempo que ele é um ser da fala, eloquente, que é a tradução utilizada, ele também é uma falta a ser, ele sempre está em falta. No momento que a totalidade se junta, como eu já disse, é o momento da morte ou da psicose, que é um outro ramo. Além disso, além de interpretar esse agente Smith como isso, eu penso que numa outra leitura, poderia-se ler sendo judío e também filósofo, poderia-se ler o Morpheus, problematizar por que o Deus do sono, grecariamente falando, é aquele que traz o despertar ao Neil. Essa é uma outra leitura que eu também pensei no caminho para cá. Quer dizer, Morpheus, ele não é aquele que oferece o sono, ele é aquele que oferece a libertação. Ele não é, colocando de uma forma mais tranquila, ele não é aquele que permite, diferente do James Smith, que naquele com outro agente, ele permite que o agente volte lá a dinâmica dele, ele é aquele que permite o acordar doloroso do Neil, fazendo com que ele passe por um processo de acordar mesmo e despertar, isso fala de despertar e possa ver a realidade. O problema da realidade do Neil é o seguinte: no momento em que ele passa a realidade, ele passa a transformar essa realidade de tal modo que o próprio mal que ele combate se torna mais forte. Então, voltando agora à leitura lacaniana, no momento, quanto maior, segundo Lacan, quanto maior a sua pureza ética, digamos assim, menor é a falta que você precisa para que você seja punido. Então, a Aline falou de mentira, das mentiras que sou. Se você pega para Lacan, o problema do mentiroso não é o problema do erro e da mentira. É o seguinte problema: a mentira, se for intencional, como se põe, ele está melhor do que o sujeito que mente e não sabe que mente, ou então que erra e não sabe o que é. Porque você tem dois problemas quando você erra e não sabe o que é. Você tem o problema do erro e o problema da ignorância. O mentiroso consciente, ele não tem o problema da ignorância, ele só tem o problema do erro. Isso inconscientemente se liga da seguinte forma: errar sabendo que se erra é aceitar a responsabilidade pelo erro. Necessariamente, ao agir, você já age se responsabilizando pelo erro. E isso é condição sine qua non para a existência de uma certa, eu não odeio essa expressão psicanalista, mas de uma certo bancar o desejo. Eu acho essa expressão péssima, mas eu não consigo pensar numa outra melhor. Sobre ficção e realidade, como, defendendo agora o ponto só existe desejo, como você necessariamente cria a sua realidade pela linguagem, então você tem acesso à linguagem, tem experiências e simboliza essa experiência com a linguagem, você não pode tirar essa sua implicação da sua criação da realidade. Então não é que não exista uma realidade externa, que você não apreenda essa realidade, você seja uma espécie de solipsista. Não. O que acontece é que você tem a realidade, mas ela não é a realidade tal qual concebida, por exemplo, por um Aristóteles, da qual você tira as coisas, mas sim, ela só é a realidade à medida em que ela é compreendida por você. E essa compreensão se dá tanto pela consciência, que é uma espécie de sintoma do inconsciente, sintoma como aquilo que aparece, não como uma doença, como os componentes de uma doença, melhor dizendo, e a consciência como sintoma, e pelo seu inconsciente. O problema é a compreensão inconsciente, do inconsciente, melhor dizendo, pela consciência, é uma compreensão sempre limitada e que não é que nunca modifique, mas ela simplesmente não é facultada a menos que haja uma terceira pessoa. O Freud ele tem uma citação na página 82 dos americanos, os alemães têm aquela coisa de juntar todas as obras numa só, tipo, todos completos, a gente chama de Gesamtwerk, não sei como é que fala alemão, Gesamtwerk, isso, as obras completas. Na página 82 da Psicopatologia em alemão, ele tem aquela citação que todo mundo conhece, onde era o isso, deve hoje vir, quer dizer, aquilo que não era simbolizável passa a ser aquilo que é simbolizável. O que eu procuro definir aqui para o agente Smith, de modo geral, ele representa o humano completamente, ele representa a figura mais humana possível. O Neil representa o que o Lacan chama de grande outro, que é uma estrutura simbólica a qual você se remete, a ordem a qual você se remete, às vezes confundido com a própria linguagem, que o Neil é o grande, posso colocar, o grande destino que o agente Smith quer chegar. Ele chega a dizer que nós dois somos iguais,
Então, ele vê a cena dele ganhando do Neo, o Neo se permite, o destino, etc. E, além disso, o Agent Smith, ele era uma criatura que inicialmente não possuía realidade, só possuía ficção, só possuía existência em ficção, mas tinha capacidade para agir na realidade. Matrix, penso eu, não é um filme sobre hiperrealidade, o Paulo Baudrillard disse que não, foi uma péssima leitura dele, mas um filme sobre a construção, como o sujeito constrói ou é capaz de construir a sua própria compreensão de realidade. Isso, claro, analisando como Agent Smith sendo o personagem principal.